Preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovenzinhos, nossa linda química. E, galera, nessa aula nós vamos fazer correção de exercícios, beleza? Correção de exercícios e atividades lá do capítulo 10, tá bom? Nessa primeira aula a gente vai fazer correção e aí nós vamos começar a discutir o capítulo 11. O capítulo 11 ele vai começar a falar de funções inorgânicas. O que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e o que é um óxido. E como é um assunto um pouco mais sofisticado, um pouco mais elaborado, conversamos, eu e a professora Suzana, e nós decidimos por fazer uma discussão desse assunto em 2 aulas. Então, nessa aula de hoje, depois do intervalo, vocês vão ver alguns vídeos sobre o assunto de funções inorgânicas, tá bom? E aí, na semana que vem, eu vou pegar uma aula com vocês para nós discutirmos juntos. Daí eu vou explicar passo a passo para vocês o que é, como a gente identifica essas funções de ácidos e bases, beleza? Mas nessa aula agora, a gente vai fazer a correção de exercícios do capítulo 10. Então, confirmem aí para mim, jovenzinhos. Preciso que vocês abram o livro de vocês na página 185 e confirmem se nós fizemos os exercícios 1 e 2 dessa página. Eu acredito que sim, mas vamos confirmar. Vai lá. Página 185, os exercícios 1 e 2. Enquanto vocês veem, eu vou compartilhar o meu quadrinho com vocês, beleza? Compartilhar. Professor, eu não fiz. Não fez? Esses dois não. Tá. Eu vou encerrar o compartilhamento de tela aqui para não ficar com minha cara feia aqui. Tá. Então vamos fazer juntos aí, jovenzinhos. Página 185. Primeiro exercício 1. Qualquer coisa podem ir mandando pelo chat daí, tá bom? Diz o seguinte, ó. Analise a reação química representada a seguir. Então, é cálcio mais oxigênio formando cal, tá bom? Então, eu tenho X gramas de cálcio reagindo com 16 gramas de oxigênio, formando aí, jovenzinhos, 56 gramas de cal. Então, a relação que nós vamos usar aqui é o princípio da conservação das massas. Numa reação química, a gente não perde nem cria massa. Elas se mantêm. Então, a quantidade de massa antes da reação tem que ser igual à quantidade de massa depois. Então, quanto que tem que ser essa massa X para que essa soma dê 56? É uma equaçãozinha do primeiro grau, né? O 16 que está desse lado somando passa subtraindo. Então, no final do dia, nós temos aqui 40 gramas. Então, essa é a massa de cálcio. Portanto, 40 gramas, alternativa D de Deus. O exercício 2, jovenzinhos, diz o seguinte, ó. Analisando a reação de formação de água apresentada na página anterior, caso as massas disponíveis fossem 6 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio, o que aconteceria? Então, vamos ver aqui, ó, a reação padrão é H2 mais O2, formando H2O. Não está balanceado aqui, tá? Só para a gente ver as massas. São 2 gramas de H2, reagindo com 16 gramas de gás oxigênio, formando 18 gramas de água. Beleza? Agora ele está falando para nós o seguinte.
Se ele colocar 6 gramas, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. 6 gramas de H2, 32 gramas de oxigênio, o que que vai acontecer? Percebam o seguinte, jovens. Nós tínhamos 16 gramas de oxigênio na reação base. Quando eu levo para 32, eu estou dobrando a massa de oxigênio, concordam comigo? Então, se eu dobrei a massa de oxigênio, pela regra das proporções, eu tenho que dobrar todas as outras massas também. Então, eu não preciso de 6 gramas de H2, eu preciso do dobro de 2 gramas, eu preciso de 4 gramas. E aí, o que que vai acontecer? Vai formar para nós aqui 36 gramas de água. Então, o que que vai acontecer nesse caso, que é o que o exercício pede? Vai sobrar hidrogênio? Exatamente. Irão se formar 36 gramas de H2O e irá sobrar 2 gramas, isso, 2 gramas de H2. Então, pode acontecer de numa reação química você ter um reagente em excesso. Não tem problema. A reação química acontece com um reagente que a gente chama de reagente limitante, aquele que tem a quantidade menor em proporção no sistema, e aquele reagente que está em excesso sobra no teu sistema. Tá bom? Então, sobram 2 gramas de gás hidrogênio nesse sistema. Tranquilo? Então, aí é para a gente pensar na questão de excesso. Eu posso sim ter o excesso de uma dessas substâncias, o que não impede que a reação aconteça. Beleza? E ainda nós temos um exercício que é para treinar essas propostas que a gente vai vendo ao longo do capítulo, que é o exercício 3 da página 189, jovenzinhos. Vamos fazer juntos aí o exercício 3. Eu vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos. Então, se alguém quiser dar um print na tela, tem 3 segundinhos para isso. E lá vou eu. Vou Pode ir. pegar uma nova luz. Pá, 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 pá. Então, ó, faça o balanceamento das reações a seguir. Simples assim, ele só quer o balanceamento. Letra A, N2 mais O2, formando NO2. Ó, fica a dica, jovenzinhos. Quando você for montar reação química para fazer balanceamento, sempre deixe um espacinho na frente da molécula para você conseguir colocar o número do balanceamento, tá bom? Senão fica tudo espremido, tudo ruim de entender aí. Então, vamos lá. Ó, já vi que tem problema no N2. Eu tenho 2 nitrogênios antes da reação química e 1 nitrogênio depois. Para tentar equilibrar, eu vou colocar um 2 aqui, ó. Fico com 2 nitrogênios depois da reação química. Uso uma molécula de N2, então fico com 2 nitrogênios antes da reação química. Nitrogênio ficou em equilíbrio. Vou olhar agora para o oxigênio. Eu tenho 2 moléculas de NO2. Então, cada molécula tem 2 oxigênios. Então, ao todo, eu tenho 4 oxigênios depois da reação química. Multiplico o O2 por 2, passo a ter 4 oxigênios antes da reação química também. Então, consegui balancear a equação química. Beleza? Eu não coloquei aqui, né? Mas essa era a letra A. Vamos para a B. Então, HGO formando Hg mais O2. Vamos lá. O Hg já está em equilíbrio, ó, 1 e 1. Beleza. O problema é o oxigênio, porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, para equilibrar, eu vou falar que eu preciso de 2 moléculas de HGO e aqui vai formar uma de O2. Então, 2 oxigênios antes da reação, 2 oxigênios depois da reação. Só que agora eu fiquei com 2 Hgs aqui, ó, 2 mercúrios antes da reação química. Então, preciso de 2 mercúrios aqui depois da reação química também. Suave na nave também esse daí, né? Equilibrada, balanceada a nossa reação química.
Vamos lá para a letra C de carinho. H2. Vamos exprimir aqui. H2 mais Cl2, formando HCl. Então, vamos lá. Já vejo um problema direto aqui, ó. 2 hidrogênios, 2 cloros. Só tenho um hidrogênio e um cloro. Então, simples de resolver aqui, né? Ó. Multiplica HCl, ácido clorídrico, por 2. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 cloros, 2 cloros. Então, você usa uma molécula de H2, uma molécula de Cl2. Até aí, tranquilos? Qualquer coisa, podem mandando aí via chat, jovenzinhos, não tem problema. E por último, letra D de Deus. Aqui vem uma reação um pouquinho maior. Vou até fazer a letra D deste lado aqui. Então, nós temos C6, H12, O6, reagindo com oxigênio e formando dióxido de carbono e água. Então, tá aí. Legal. Bom, jovens, aqui é uma reação um pouco maior. Então, vamos por partes. Eu vou começar tentando equilibrar os carbonos. Então, essa molécula que é muito grande, tem muito átomo, eu vou falar que eu preciso de uma dela para fazer o teste, tá bom? Então, uma molécula dessa trambolhona aqui, eu tenho 6 carbonos. Aqui eu só tenho um. Então, se eu multiplicar a molécula de CO2 por 6, eu passo a ter 6 carbonos. 6 carbonos depois da reação química, 6 carbonos antes. Legal, balancei os carbonos. Como o oxigênio aparece sozinho, eu vou deixar ele por último. E aí fica mais fácil de balancear. Eu vou fazer o seguinte, eu vou balancear o hidrogênio agora. Eu tenho uma dessa molécula aqui que tem 12 hidrogênios. E eu tenho uma molécula de água aqui. Para ter 12 hidrogênios, cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 6. Então, eu passo a ter 6 vezes 2, 12 hidrogênios aqui depois da reação química e 12 hidrogênios antes da reação química. Beleza? Então, equilibrei também os nossos hidrogênios. Agora, ficaram os oxigênios para a gente fazer o equilíbrio. Nós temos aqui 6 vezes 2, 12 oxigênios. 6 vezes o oxigênio, 6 oxigênios. Então, ao todo, nós temos 12 com 6, 18 oxigênios, tá bom? Agora, pensem comigo, eu já tenho 6 oxigênios aqui. Então, ficam faltando 12. Para conseguir equilibrar, eu multiplico o O2 por 6. 6 vezes 2 vai fechar 12. Olha só, jovens, como é uma molécula muito grande, nesse caso, eu aconselho a gente fazer a análise átomo por átomo para ver se ficou certo. Então, vamos ver aqui, ó, o carbono antes da reação química. Nós tínhamos uma molécula com 6 átomos. Então, 1 vezes 6, 6. Para o hidrogênio, nós tínhamos uma molécula com 12 átomos. Então, 12 hidrogênios. Para o oxigênio, eu tinha uma molécula com 6 átomos, então 6 hidrogênios, e eu tinha outra molécula com outra substância com 6 moléculas, cada molécula com 2 oxigênios. Então, 12. Então, ao todo aqui, ó, nós tínhamos 18 oxigênios antes da reação química. Vou fazer a mesma análise depois. Para o carbono, eu tenho 6 moléculas de CO2. Cada molécula tem um carbono. Então, 6 carbonos. Legal, o carbono está equilibrado.
Para o hidrogênio, eu tenho 6 moléculas de água, cada molécula tem 2 hidrogênios, 6 vezes 2, 12. Então, 12 hidrogênios formados aqui. Beleza. Oxigênio. Eu tenho 6 moléculas de CO2. Cada molécula tem 2 oxigênios, 6 vezes 2, 12. E eu tenho 6 moléculas de água. Cada molécula de água tem 1 oxigênio. 6 vezes 1, 6. 18 oxigênios. Então tá tudo lindo, ó, tudo balanceadinho. 6 carbonos antes e depois da reação, 12 hidrogênios antes e depois da reação e 18 oxigênios antes e depois da reação. Beleza? Então olha só, jovens, quando é uma reação mais curtinha, é fácil fazer de cabeça aqui e não se perder. Agora uma reação assim, ó, com mais substâncias, substâncias com vários átomos, a chance de você se perder é maior. Então vale a pena você discriminar átomo por átomo antes e depois da reação para ter certeza que não deixou ninguém para trás aí. Tá bom? Aí, gatinhos e gatinhas, questionamentos e perguntinhas, mandem, vai lá. Professor, para distribuição, aquele bagulho lá do macho funciona? Aquele bagulho do Já quê? viu? Do macho, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Uma regrinha para você fazer a sequência de balanceamento? Isso. Funciona. Se você quiser seguir essa sequência, funciona. Só que nem sempre você vai ter, por exemplo, essas substâncias reagindo, mas você pode seguir nessa sequência para facilitar o teu Não, processo, não sim, tem tipo, problema. por exemplo, tem um metal, daí tem um oxigênio e o hidrogênio. Então tinha que botar na ordem do macho, entendeu? Daí ia fazendo. Ah, entendi o que você quis dizer. Para fazer a sequência. Sim, pode, não tem problema. Pode Isso, sim, pode sim, pode sim. beleza. Mais questionamentos e perguntinhas, jovenzinhos, mandem. Fechou? Beleza. De certa forma que eu segui essa regra, né? Porque, ó, eu não tinha metal. A gente foi para metal. E aí peguei primeiro carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio, né? Pois é, pois é. Legal. Ficou show aí. Fechou. Agora, jovenzinhos, vamos fazer as atividades. Vamos lá, página 190. Eu vou pegar uma nova lousa aqui, jovenzinhos. Então, se vocês quiserem dar um print da tela, essa é a hora que eu já vou pegar uma nova lousa. Vamos lá. Arquivo novo. O senhor só pediu essas, né? Oi? Você só pediu as atividades, né? Não corrigiu ainda. Isso, só pedir, só pedir. Vou corrigir agora. Beleza. Então, vamos lá. Página 190. Exercício 1, jovenzinhos, diz o seguinte, ó. Durante o processo de decomposição de uma fruta, é possível observar uma aparente redução de massa inicial, conforme mostrado na imagem a seguir. Considerando a lei de conservação de massa, explique como isso é possível. Então, a gente tem uma maçã bonita, viçosa, charmosa, e do lado uma maçãzinha que já está entrando em estado de decomposição. Ou seja, está murchinha, rugosinha e tal. Então, ele fala que isso aparenta, você vê que ela está murcha, ela aparenta ter perdido massa. Ele quer saber como a gente pode explicar isso, sendo que tem uma lei de conservação de massa que diz que numa reação química você não perde massa, né? A massa que você tem antes, você tem depois da reação. O que acontece aqui, jovens, é que a decomposição da maçã, ela libera gases. Então, esses gases que a decomposição libera, que essa reação libera, vão ser liberados no ambiente. Então, consequentemente, a massa da maçã diminui, porque os gases que são liberados são perdidos para o ambiente, eles não ficam presos com a maçã, tá bom? Então, se você somar a massa da maçã antes e depois da decomposição, levando em conta a massa dos gases que ela liberou, sim, você vai ter a conservação de massas
acontecendo. Beleza? Então, eu vou colocar isso aqui para vocês na forma de texto. Então, durante a decomposição, a maçã libera gases os quais são perdidos para o ambiente, que ocasiona a aparente perda de massa. Beleza? Então tá aí. Durante a decomposição, a maçã libera gases, os quais são perdidos para o ambiente, o que ocasiona a aparente perda de massa. Fechou? Isso não acontece só com a maçã, né? Com vários alimentos, quando entram em decomposição, esses gases são liberados, o alimento sofre como se fosse esse processo de ficar mais murcho, né? Porque ele perde esses gases. Fechou? Vamos para o 2. Diz o seguinte, ó. Observe a equação química a seguir. Então, C2H4 mais H2 formando C2H6. Nós tínhamos 28 gramas com 2 gramas, formando 30 gramas. Beleza. A comparação entre as massas do produto e dos reagentes relaciona-se à lei de... Bom, jovens, essa lei é a lei da conservação das massas, né? Eu tinha 30 gramas antes da reação, 30 gramas depois da reação. Então, quem que foi que propôs a lei da conservação das massas? Foi Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Letra C, de caramelo. Bohr e Dalton não tem nada a ver, né? Bohr e Dalton e Rutherford são os caras que fizeram propostas de modelos atômicos, não de reação química. Então, segunda questão até que era tranquilinha. Terceira, jovenzinhos, diz o seguinte, ó. Em um experimento, observou-se que 3 gramas do composto X reagiram completamente com 8 gramas do composto Y para formar o composto XY. Então, ó, eu tinha da substância X 3 gramas que reagiu com 8 gramas da substância Y. Em um segundo experimento, verificou-se que 9 gramas da substância X reagiram completamente com 24 gramas da substância Y. Esses resultados estão de acordo com qual lei das reações químicas? Explique sua resposta. Pois bem, jovens, qual lei vai representar o que aconteceu aqui? Ó, pensa comigo. Eu tinha 3 gramas da substância X. Aí foi para 9. Então, de 3 para 9, eu tripliquei essa massa. Concorda comigo? E de 8 gramas foi para 24 gramas. Então, eu também tripliquei a massa da substância Y. Então, a relação que foi usada aqui foi a da proporcionalidade. Então, eu tinha uma reação base que usava 3 gramas de X e 8 gramas de Y. E mantive essa proporção aumentando as massas. Eu poderia ter multiplicado por 5, tanto a massa de X quanto a massa de Y, mantendo a proporção. Então, a relação usada aqui foi a da proporcionalidade. Ela foi proposta por Proust. Então, vamos lá. Ele pergunta o quê? Qual a lei das reações químicas? Está de acordo com a lei da proporcionalidade. Nossa, que nome proporcional. Isso é uma palavra boa para brincar de forca, né? Proporcionalidade proposta por Proust.
Beleza? Então, uma questãozinha aberta é a lei da proporcionalidade, ou lei das proporções, tanto faz. Suavito, tranquilito, questão 3. Se tiverem questionamentos, jovens, agora é a hora de vocês mandarem perguntinhas. Vai lá. Deixa eu ver o chat, como é que tá aqui. Suave, sossegado. Então, exercício 4 diz o seguinte, ó. As reações químicas estão presentes em vários fenômenos do cotidiano, como a queima de combustíveis, a oxidação de metais e etc. Com o intuito de esclarecer esses fenômenos, um professor de química propôs aos seus alunos a realização de um experimento, em que utilizou uma balança de 2 pratos, uma folha de papel 1 e um pedaço de esponja de ferro 2, ambos com massas idênticas, como ilustrado a seguir. Após a montagem do experimento, a folha de papel e a esponja de ferro foram queimadas. Com base no exposto, a figura que representa corretamente a situação final observada é. Então, jovenzinhos, acho que esse exercício vocês talvez tivessem um pouquinho mais de dificuldade para fazer. Vamos montar o esqueminha juntos aqui, ó. Pense num passarinho que canta. Meu pai. Ó, desse lado está a massa padrão e aqui está o papel. Na outra balança, a mesma massa padrão. E aí a esponja de ferro. Ele queima, é para estar em equilíbrio aqui, tá, jovenzinhos? Ele queima as duas substâncias, tanto o papel quanto a esponja de ferro. O que vocês precisam saber, jovenzinhos? Vocês vão ter que pesquisar aí no livro, né, ou na internet. Que papel, a combustão do papel libera dióxido de carbono. Então, essa combustão libera CO2. Quando eu falo na esponja, né? Isso é uma esponja de ferro, vou pôr só esponja, tá bom? Essa esponja, jovens, quando ela é queimada, ela absorve O2. Ah, não, deixa eu colocar igual ao outro. Sua combustão absorve O2. Então, pensa comigo. Quem libera gás, dióxido de carbono, vai diminuir a massa. Quem absorve oxigênio no meio da combustão, vai aumentar a massa. Então, a queima de papel, jovenzinhos, vai fazer diminuir a massa do papel. Então, o que vai acontecer? Na figura correta, você vai ter isso aqui desequilibrado e a massa padrão no papel ela vai estar mais abaixo. No caso da esponja, como ela ganha massa porque ela absorve O2, na figura correta depois da reação, ela vai estar para baixo. Então, qual é a alternativa que apresenta uma perda de massa para o papel e um ganho de massa para a esponja? Olhem aí. Letra D de Deus, D de Dionísio, de Diana, de Dourado. Então, a única que vai ter papel perdendo massa, então ele mais para cima em relação à massa padrão, e a esponja ganhando massa, ou seja, ela mais para baixo que a massa padrão, é na alternativa D de Deus. Beleza? Questionem, perguntem, jovenzinhos, desse exercício aí, vai lá. Não é de todo difícil, mas a questão, né, o fato de papel liberar CO2 e esponja absorver O2 é uma informação que é nova, né? Então, se vocês não tivessem encontrado no livro, teriam que ter pesquisado na internet. Beleza?
2 segundinhos para a pergunta, senão eu vou para uma nova lousa. Fechou. Eu vou pular o exercício 5, jovens, porque ele usa o mesmo raciocínio do exercício anterior. E eu vou fazer os exercícios 6 e 7 com vocês. Nós temos mais 7 minutos de aula ainda antes de cair o nosso Zoom aqui, tá bom? E os dois são de reações químicas que eu quero treinar um pouquinho com vocês. Então vamos lá. Exercício 6 diz o seguinte, ó. O etanol é um combustível comum e sua reação de combustão completa libera dióxido de carbono e vapor de água, conforme a reação não balanceada mostrada a seguir. Faça o balanceamento da equação de combustão do etanol. Então, nós temos aqui o etanol é C2H5OH reagindo com o O2, formando CO2 mais H2O. Então, a reação química é essa daí. Vamos fazer o balanceamento da ditacuja. Tentativa e erro, jovenzinhos. Então, vou começar aqui, como diz nosso amigo, a regra do macho. Não tem metal, vou cruzar metais. Carbono. Tenho 2 carbonos aqui. Um carbono aqui. Para equilibrar, então, ó, vou propor uma molécula de etanol, 2 moléculas de dióxido de carbono. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Equilibrei o carbono. Vamos para o hidrogênio. Ó, eu tenho 5 com mais 1 aqui perdido, 6 hidrogênios antes da reação química. Aqui eu só tenho 2. Então, se eu multiplicar essa molécula por 3, 3 vezes 2, 6. Equilibrei os hidrogênios. Legal. Agora ficaram os oxigênios. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, 4 com 3, eu tenho 7 oxigênios. Depois da reação química. Antes da reação química, nessa primeira molécula, eu já tenho 1. Então, ficam faltando 6. Então, se eu multiplico a molécula de O2 por 3, ó, 3 vezes 2, 6 oxigênios. Suave? Esse não é difícil, mas já é um pouco mais confuso. Porque como tem uma molécula muito grande, começa a dar número ímpar, fica um pouquinho mais chato para resolver. Mas é isso mesmo, é tentativa e erro. Beleza? Questionamentos e perguntinhas, jovens, mandem aí, vai lá. O chat está em silêncio, então eu entendo que está tudo tranquilo, tá bom? Vamos fazer para encerrar, então, jovens, o exercício 7, que diz o seguinte, ó. O metano, cuja fórmula química é CH4, é um dos principais componentes do gás natural, encontrado comumente junto ao petróleo. A queima do metano produz gás dióxido de carbono e água. Monte a equação química dessa reação de combustão, balanceando-a corretamente. Então, vamos lá. Ele quer que a gente faça a reação de queima do metano. Então, o metano ele deu CH4. Jovem, se é a queima, se é a combustão, assim como no anterior, a substância ela reage com quem? Com o oxigênio. Sempre na combustão vai ter reação com o oxigênio, tá bom? E aí, nós vamos ter liberação de CO2, o exercício disse para nós, e de água. Beleza, agora vamos balancear isso daqui. Vou começar com o carbono. Tem um carbono aqui, vou tentar manter um carbono aqui. Tenho 4 hidrogênios aqui. Para equilibrar essa quantidade de hidrogênios, eu vou colocar 2 aqui, ó. Aí fica 2 vezes a água, que tem 2 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Beleza.
Agora tem que olhar para os oxigênios, né? Eu tenho 1 vezes 2, 2 oxigênios aqui. 2 vezes 1, 2 oxigênios aqui também. Então, ao todo, são 4 oxigênios que nós temos aqui. Para ter 4 oxigênios antes da reação, eu multiplico o O2 por 2. 2 vezes 2, 4 oxigênios também. E show, ficou em equilíbrio. Um carbono, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 4 oxigênios, 1, 2, 1, 2, 4 oxigênios. Voilá! Agora é com vocês, jovenzinhos. Abram um coraçãozinho e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, jovens, então, se quiserem dar um print, agora é a hora. Beleza, então, jovenzinhos. Show! Galera, a próxima aula a gente vai começar a falar sobre funções inorgânicas, funções químicas, ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? E aí a gente vai fazer 2 aulas de abordagem, porque é um assunto um pouquinho mais sofisticado. Então a gente vai fazer na próxima aula. Vocês vão assistir 2 vídeos que eu deixei indicado aí no roteiro. E aí na semana que vem eu vou explicar para vocês de novo o mesmo conteúdo, tá bom? Porque como ele é um pouquinho mais sofisticado, a gente entendeu, e a professora Suzana, que é 2 aulas necessárias para a gente poder fazer essa discussão, tá bom? E aí, jovens, os exercícios que não deram tempo de fazer a correção, eu vou colocar as respostas no Word, e aí eu mando para vocês na pasta da turma, lá no OneDrive, tá bom? Até o começo da tarde eu faço isso e já libero para vocês lá. Beleza? Então, jovenzinhos, nós vamos encerrar aqui. Já vai cair a nossa aula, porque só tem menos de 1 minuto. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau. 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 Vou derrubar todo mundo.